estamos aqui mais uma vez no nosso programa Infância em Foco e hoje eu e a Isabel convidamos a Marilise, que é uma mãe muito especial que a gente já conhece há algum tempo, para ela contar as suas experiências. Então eu vou pedir para a Marilise se apresentar. Bom, eu sou a Marilise, sou a mãe do Tylon, um adolescente autista de 16 anos. Sou professora, trabalho na rede municipal aqui de Montenegro. E sou mãe do Tylon há 12 anos. O Tylon tem 16, né, como a Marilise falou, e ela é mãe há 12 anos porque eles adotaram o Tylon, né? Sim, nós adotamos o Tylon com 4 anos de idade. Ele era do abrigo? Ele né? era do abrigo. E a família dele, sabe alguma coisa? A mãe faleceu ou não pôde mais cuidar? Entregou? Não sabe? Não sabemos. Tá. E como é que foi assim? Vocês adotaram e daí quando perceberam que ele tinha alguma dificuldade, algum sinal de... Logo no início, para os primeiros 30 dias, a gente notava ele muito ansioso, muito inquieto, com dificuldade para dormir. Mas até então a gente achava que era em função da mudança, a adaptação dele. Passaram-se em torno de 60 dias, acendeu um alerta, né? A minha irmã foi uma que disse, olha, procura um médico, me passou o contato do Dr. Ricardo Halper, que já faleceu. Sim. Nós fomos até Porto Alegre, depois de várias consultas com outros profissionais, e lá nós recebemos o diagnóstico de autismo. Ele tinha atraso na fala também? Sim, o Tylon com 4 anos não falava nada. Ele apontava e fazia sons, emitia sons tipo mas falar... É quase sempre o primeiro sinal que chama atenção é o atraso na fala. Sim, né? Hoje é um tagarela. Ah, que bom. Coisa boa. Então, e vocês foram então em outros médicos, pediatras, outros Pediatra, neuro, tanto aqui em Montenegro quanto fora também. A gente foi a São Leopoldo, a gente foi a Novo Hamburgo, a gente foi a Porto Alegre, né? E de lá pra cá, nesses 12 anos, a nossa vida tem sido essa constante, assim, de procuras por profissionais, né? Quando a gente fica sabendo que tem um profissional, que já a gente fica sabendo dos resultados, de pessoas conhecidas que foram, que gostaram, então a gente sempre procura para aquela coisa assim, vamos tirar a dúvida, realmente é essa, né? Mas isso hoje, como tu disse, 12 anos, né? Há 12 anos atrás não tinha profissionais tão bem preparados como agora. Às vezes agora a criança vai, a mãe leva na primeira consulta, já percebem, né? Tem um atraso na fala, não brinca funcional, tem movimento estereotipado, então já às vezes já dá o diagnóstico na primeira consulta ou pede para fazer uma avaliação com psicopedagoga, com psicóloga, com fono, né? Só para tirar algumas dúvidas, né? Hoje está bem mais acessível, né? A informação veio e trouxe facilidade para se enxergar, né? O que os diagnósticos, como fazer esse diagnóstico, isso facilita no tratamento da criança, né? Em como a gente vai resolver, como a gente vai ajudar essa criança. E a gente sabe que quanto mais cedo a gente começa o tratamento, melhor, né? Isso a gente ouviu do Dr. Ricardo, como o Tylon tinha 4 anos, que seria tardio já, né? Mas a gente continua correndo e tentando recuperar o tempo perdido. Sim. E daí como é que foi? Ele falou e daí como vocês se sentiram? Qual foi a reação? Eu vim chorando de Porto Alegre, Montenegro. Né? O meu marido dirigia, suspirava, né? Mas não se manteve firme. Eu vim chorando, desabou o mundo. Mas ele não percebeu nada assim da reação de vocês, que vocês estavam tristes? Não, não. Veio brincando Veio brincando, sentadinha na cadeirinha, brincando, como realmente acho que não tinha noção, né, entendimento do que era, nem das nossas reações, da nossa emoção no momento. Que é uma dificuldade dos autistas, né, perceberem se a pessoa está triste, se está nervosa, perceberem piadas às vezes, né? Sim. E junto disso ele também estava conhecendo vocês, né? Sim, era muito recente, né? Então foi bem tenso. Intenso também, né? E daí vocês, quando chegaram em casa, acalmaram um pouco, qual foi a primeira reação? O que vamos fazer agora? Qual terapia procurar? Sim, o Dr. Ricardo ainda nos orientou algumas coisas que seriam essenciais, né? Assim, de imediato, daquela coisa de chegar em casa, sentar e pensar, e agora? Né? Não tínhamos plano de... O Tylon não tinha plano de saúde, a gente era na classe, assim...
não afortunada, né? Então, assim, a questão financeira também pesou bastante, mas a gente, não, tem que fazer, vamos lá, abrimos mão de muitas coisas durante nesses 12 anos, né? Mas hoje a gente vê que valeu a pena. O Tylon, ele depois a Marilise vai contar mais um pouco, mas ele adora dançar, ele se apresenta, ele ama estar no palco, né? Palco pra ele é tudo. Já assisti algumas apresentações dele. Então, mas aí qual a terapia vocês procuraram primeiro? Primeiro a gente foi pra fono, como ele não falava, né? A gente começou com fono, depois a gente foi procurar uma atividade física, fomos pra natação, pra escolinha de futebol que não deu certo, né? Então ele pegava a bola e saía correndo no campo, todo mundo ia atrás, ele agarrado na bola e todo mundo atrás querendo jogar. Eu disse, não, não é pra ele. Aí depois a gente foi da fono, a gente foi pra psicóloga, né? Procuramos um psiquiatra e dali a gente foi, né? Hoje ele faz luta, faz dança, faz musicoterapia, né? Tem atendimento com psiquiatra, com psicólogo, com neuropediatra, né? Com a pediatra mensal também. E quais as medicações ele está tomando agora? Atualmente, depois de muitos anos, reduziu bastante. Então hoje ele usa o canabidiol, usa a clozapina e o Depaquene. São as medicações Já, que a ele usa. risperidona foi por um tempo. Foi, que quase sempre eles começam com a risperidona. E ele teve, o Tylon ele é muito resistente. Então ele já tomou várias medicações até importadas. Mas depois de 3, 4 meses não fazia mais efeito, né? Então a gente teve várias experiências, algumas boas que a gente teve que abandonar em função da resistência dele, outras nem tão boas. Hoje ele está com essas 3 medicações. E eu já sei, porque eu já te conheço há tempo, mas eu vou pedir para te contar sobre a inclusão escolar. A inclusão é linda no papel, né? E eu falo isso não só como mãe, mas como profissional também. No papel tudo é lindo. Infelizmente na prática não funciona, porque não tem como tu incluir uma criança numa turma com 25 outras crianças, né? É muito complicado, a gente sabe que o autista ele tem as limitações, né? E uma sala com 25 crianças, o barulho incomoda, a rotina, tem uns que conseguem entrar na rotina, outros nem tanto. Isso é muito, muito, muito complicado. E hoje demanda uma atenção individualizada que nem sempre é possível num contexto com muitas crianças. E até a questão assim das monitorias, né? Às vezes assim é uma monitora na turma para atender 2, 3. Então é bem complexo assim. Em alguns momentos é possível. Em algumas realidades, em algumas inclusões é possível que um monitor fique com mais de uma criança. Mas em outras a criança precisa de uma atenção individualizada. E às vezes, por mais que a gente queira fazer isso, muitas vezes tu não consegue, porque tu tem mais 23, 24, né? E tu te desdobra ali, tu vai para um lado, vai para o outro, mas não consegue dar a atenção que realmente em alguns momentos precisa ser direcionada para aquela criança. A monitoria ela é muito importante para que se vá aos pouquinhos desenvolvendo uma autonomia e possa ir se desvinculando e essa criança conseguindo fazer as atividades sozinha e conseguindo viver naquele contexto escolar de uma forma autônoma mesmo. Mas é preciso de uma base primeiro. É preciso primeiro que essa criança tenha uma estrutura, tenha um início muito bem feito, né? Em alguns casos nem sempre é possível que se retire a presença da monitora na sala de aula. Não, é bem complexo. E às vezes a monitora querendo ajudar acaba fazendo tudo pela criança e não ensinando a criança a fazer, né? Daí a criança não vai ter autonomia mesmo, né? E daí quando vocês adotaram ele já ia na escola? Ou... Sim. Já. Ele, coincidência ou não, ele ia na escola onde eu trabalho atualmente. Né? Ele foi aluno da Maria Laurinda. Né, no período de adaptação que a gente teve ali 45 dias de adaptação antes dele ir definitivo lá para casa, ele estudava na Maria Laurinda e eu trabalhava na Gente Miúda, né? Então, sempre estava um turno integral no momento que ele foi definitivo para nós, então ele passou aí um turno só para a escola.
Mas daí continuou na mesma escola porque já tinha se adaptado? Não, Ou depois daí em vocês função da distância, porque daí eu trabalhava na Gente Miúda e moro na Santo Antônio. trocaram? Ah, sim. Então o Daí lá deslocamento... é 5 de maio, né? Então a gente conseguiu transferir ele para o Adolfo Schiller. Posteriormente, a gente transferiu ele para Santo Antônio para terminar a educação infantil lá, que foi uma escola assim, que acolheu ele de uma maneira ímpar. Que bom. Essa é uma escola que a gente carrega no coração por todo o carinho que sempre tiveram por ele, né? E atualmente ele estuda na APAI, né? A gente tentou no ensino fundamental a escola regular, não funcionou, para ele não deu certo. Então atualmente ele estuda na APAI, tá no EJA. Ela já é quase adulta. Já é grande, dizendo, eu já sou grande. Então, na educação infantil, vocês conseguiram manter na escola regular? Sim. Porque é mais livre, né? Tem mais atividade lúdica, tem mais flexibilidade. É, foi mais tranquilo. No ensino fundamental, a gente ouvia muito assim, ele não fica sentado. Mas ele nunca vai ficar sentado às 4 horas, né? Para qualquer criança é difícil. Pra né? gente é difícil, mesmo né? que não tenha um diagnóstico, é muito difícil ficar. Então, a PAI foi a melhor saída, a melhor solução. Como ele já fazia terapia lá com os cães, então, quando ligaram, eu disse, tu quer ir? Eu quero, mãe. Então, vamos lá. A gente vai chamar um intervalo agora para depois a gente continuar falando sobre a PAI, porque é muito interessante o trabalho da PAI, a gente quer que tu conte mais como mãe, a gente fica sabendo assim como sociedade mesmo. Sim. Então, nos vemos no próximo bloco. Voltamos então com a Marilise, né, que a gente combinou de falar sobre a PAI. Então ele saiu da educação infantil, como é que foram as tentativas na escola regular? Ele passou por 2 escolas regular, em uma delas eu deixei ele, saí porque era próximo de onde eu trabalho e peguei o carro e fui. Quando eu fui buscar ele às 11h30, estavam com ele na secretaria, porque o que aconteceu? Eu saí de carro em cima da hora para bater o meu ponto e ele saiu atrás e eu não vi. Ele saiu do pátio da escola, pegaram ele em frente ao Momba. Meu Deus. Daí ele disse, eu estava indo atrás de ti. Né? Aí eu consegui transferir ele para uma outra escola, estadual também. O primeiro ano foi maravilhoso, no segundo a coisa já não funcionou mais. Aí eu disse, não, chega, vamos procurar a PAI. A neuro na época não queria. Não, porque ele tem direito. Eu disse, mas eu tenho que ver o que é bom para ele e o que é bom para nós também, né? Porque a gente também não tem como ficar sem trabalhar. Né? A gente porque da escola fica chamando, tem que buscar, tá agitado. Já batia né? o ponto, dava 30, 40 minutos, tem que buscar o Tyler, porque ele tá muito agitado. O Tyler não dormiu, tem que vir buscar. Né? Eu disse, então, dá o laudo e vamos tentar a PAI, né? Aí demorou 1 ano, nós conseguimos a vaga dele para ele lá, e ele foi pro ciclo 1, né? Hoje ele tá no EJA, se sente grande, é o grandão. Mas assim, a experiência na PAI foi maravilhosa, né?
Ele já fazia terapia com os cães antes. E foi ali, eu acho que ele se apaixonou pelo ambiente também, porque é um ambiente completamente diferente da escola regular, né? Ele vai às 4 horas, ele fica um turno todo na APAE, mas nessas 4 horas ele não fica só sentado escrevendo. Então, assim como ele está na sala, ele sai, ele faz luta, ele volta para a sala, né? Ele sai e faz uma outra atividade. Então, não fica às 4 horas sentadinho ali, que nem robozinho, escrevendo. Não é possível mesmo para ele. Né? E ele tem muitos atendimentos ali que auxiliam muito, né? E assim, se ele fosse em outra escola, ele iria o turno todo, iria estar sendo meio forçado a estar sentado, fazer as coisas que ele não gosta tanto, e no outro turno vocês teriam que levar para todas essas atividades, né? Então facilita bastante. Facilitou bastante, a gente ainda tem no contraturno, a gente ainda faz algumas coisas. Agora a gente está com uma lista de um plano terapêutico maravilhoso, que o psiquiatra passou, só que em função do custo está ajuizado, né? Então a gente está aguardando a decisão da juíza, para então começar o plano terapêutico também, que vai ser bem intenso. Pensando naquele início, assim, tu comentou que ele frequentou algumas escolas de educação infantil. Sim. No iniciozinho lá, né, da vida dele com vocês. Como que foi nesse início? A escola conseguiu observar algumas questões, conseguiu te passar, já te trazer alguns sinais de alerta lá na educação infantil? Sim, na época ele estudava na Maria Laurinda. E daí, durante o período de adaptação, quando eu ia buscar ele, eu sempre ouvia algum relato. Olha, hoje ele estava muito agitado, hoje ele passou o dia todo correndo, ele usava fralda, então assim, às vezes eu chegava lá, ele tinha tirado a fralda, ficava correndo sem fralda, sem nada na sala, então eles tinham a dificuldade de conseguir conter ele, né, de fazer com que as coisas andassem como... De ele seguir as regras e os combinados. Sim, era bem complicado. E como é que era com os colegas? Eles acolhiam ele ou também tratavam diferente por ele ser mais agitado? Tinha aquela, né? Tem os que são mais achegados, né? Que é natural. Desde pequenininho a gente já observa uma empatia maior em alguns. E tinha os que não, em função da agitação. E até hoje tem também, né? Em função dele ser muito agitado, a gente vê quem realmente acolhe, quem... Mas acho que na APAE daí já é mais geral, assim, essa acolhida, né? Porque cada um tem a sua dificuldade, né? Sim. Não, e ele conhece todos os colegas, ele diz que o turno da manhã ele conhece todo mundo. Quando a gente sai, dependendo da rua que a gente passa, ele diz, mãe, aqui mora fulano, aqui mora... Ele sabe onde mora todo mundo. Ele vai com transporte escolar? Ele vai com transporte escolar. Ele vai vendo. Né? Essa tua fala traz esse sentimento de pertencimento. Sim. Quando eles se envolvem com um grupo, se envolvem no lugar, se sentem pertencentes ao espaço, falar das outras pessoas, daqueles que fazem parte da vida deles é um sinal, na verdade, de que tá tudo indo bem. Sim. Ele fez até uma arte semana passada, né? Ele saiu, pediu para ir no banheiro, eu disse, sinal de evolução, eu disse pro meu marido, tá evoluindo. Pediu para ir no banheiro, a prof deixou, aí ele foi de sala em sala, dando oi para as profs, para os colegas, e depois ele foi para a cozinha, porque ele é apaixonado pela tia Maria, que é a tia da cozinha. Eu disse, tá indo, mas o que tu foi fazer lá? Mãe, desculpa, tia Maria estava fazendo, bolinhos, almôndegas. Que delícia. Aí ele pediu para ir no banheiro, foi lá, depois de castigo, né? Sim, porque era só para ir ao banheiro, era só não para passear pela escola, né? Ele passou por todas as salas e foi até a cozinha. A Isabel acho que não conhece o Taimo, né? Não eu conheço ele, eu atendi ele há uns anos atrás. E ele é uma criança, um adolescente cativante, né? Sim. Ele tem um sorrisão, ele fala muito alto, ele é animadíssimo, né? Sim, e eu até escuto muito assim, mas ele é autista, mas ele conversa, ele gosta de abraçar, ele gosta de... Sim, ele é autista, ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar, ele gosta de falar hoje, né? Como eu acho importante essa tua fala quando a gente pensa em observar as nossas crianças. Às vezes a gente pensa assim, não, meu filho não vou levar num médico, não vou levar para uma avaliação, ele gosta de abraço, ele gosta de contato com as pessoas, e na verdade existem muitos sinais. Então, assim como
qualquer pessoa tem a sua personalidade, as crianças autistas também têm a sua personalidade, que influenciam, inclusive, no fechamento desse diagnóstico. Então, não vai se enquadrar em algum sinal, vai se enquadrar em outro sinal. Então, a gente não pode colocar todo mundo num mesmo pacotinho, não pode ter contato visual, não pode gostar de abraço, daí não. Tem que ter atraso na fala. Até a questão do som, eu lembro que alguns anos atrás, como ele faz, tá no Universo Atípico, né, o projeto do Balance, teve a primeira apresentação de Natal na praça, e daí a Bibi perguntou para mim, será que ele vai conseguir se apresentar por causa das luzes, por causa do som alto? Eu disse, ele adora, né? E ele foi, não fez, não teve problema nenhum. Então assim, ele é um autista que ele gosta de som, ele gosta de barulho, ele te olha nos olhos, ele te abraça, ele te beija, né? Mas em compensação ele não consegue ficar em lugares assim fechados, festas, assim, aniversário em lugares fechados com muitas pessoas, desorganiza ele, sabe? A quebra da rotina, a gente tem em casa uma rotina bem regrada, né? E claro que tu tá falando de um adolescente. De um adolescente. Quando criança ele trazia outros sinais. Sim. Agora você já tem um caminho, já tem uma história, já foi desenvolvido muitas coisas com ele. Hoje em dia nós não temos mais o quadro, porque a gente usou por muito tempo, por muitos anos, um isopor, que nós escolheu a cor, nós compramos TNT, encapamos, imprimia as figurinhas, como ele não lia, né? Então, assim, a todos os dias da semana, tudo que ele tinha que fazer. Então, a figurinha da escola, a figurinha da casa, que depois da escola ele ia para casa, né? O soninho depois da escola, então era um menininho dormindo, uma criança dormindo. Então, nós tínhamos o quadro onde ele olhava o dia da semana, hoje é segunda, aqui hoje vai acontecer isso, isso, isso. Então, ele chegava e já olhava. Isso eu já fiz, isso eu já fiz. Hoje nós não temos mais o quadro, mas ele sabe tudo que vai acontecer, porque a gente... Cada dia da semana. Porque a gente não costuma mudar todos os dias a rotina, né? Marilise, tu comentou que ele não lia. Não. Como que é agora esse processo dele e como que se dá o processo de aprendizagem dele, a questão cognitiva? A prof relatou desde o ano passado que ele estava já começando a ler. Só que em casa, aquela coisa, lê pra mãe. Não, eu já li pra minha prof, tu não é minha prof. Né? Então agora em casa, como a gente percebeu que ele já está lendo, então lê para mim. Não, eu já li na escola e li para minha prof. Então a gente organizou um momento que a gente senta, eu pego um caderno, escrevo algumas palavras, dou um pause no desenho da TV, lê essas palavras para mim. Eu não sei ler. Sabe sim, junta aqui. Daí ele vai juntando, lê. Agora, tu quer escrever? Quero. O que tu quer escrever? Daí ele fala a palavra, você vai falando bem devagarzinho e vai escrevendo. Né? É uma maneira de auxiliar ele, mas sem ele saber que é perceber. E é importante, né, para ele que logo vai entrar na idade adulta, saber ler algumas coisas para se localizar, se organizar também na cidade, procurar uma loja, né? E daí depois fazer documento, poder assinar, né? Trocar, claro que ele já tem identidade CPF, mas depois poder refazer com a assinatura dele, né? Porque até a identidade dele tá lá não alfabetizado. Sim. E a gente sempre pensa em proporcionar a maior autonomia possível. Sim. A alfabetização, a leitura, ela é isso. Ela é a gente conseguir se virar no dia a dia, nas nossas coisas, de um mercado, de uma farmácia. Então isso é muito importante. Por mais que às vezes a gente vai conseguir estabelecer bem uma alfabetização lá na vida adulta, é importante que a gente sempre aposte e que a gente não desista desse processo, porque ele proporciona autonomia e segurança também. Sim, né? E ele tá tão assim evoluído, vamos dizer assim, que às vezes nos surpreende, né? Porque ele ajuda em casa, tem dias que briga, que não quer fazer, mas em casa, além das coisas dele, da rotina dele, ele participa da rotina da casa. Então assim, tem dias que ele tem que lavar a louça, tem dias que ele tem que guardar, hoje eu vou lavar e tu guarda. A organização do quarto dele é com ele, né? Eu entro uma vez na semana, dou aquela geralzona normal de mãe, mas assim, ele organiza o quarto, ele tem que organizar a roupa para o dia seguinte para a escola, a mochila, né? Mercado, a gente tem um mercadinho perto de casa, que é de um casal conhecido nosso, amigos nossos. Então, assim, a gente faz o bilhetinho, vai ali e busca. Então, ele tá tendo
essa autonomia, ele está conseguindo fazer coisas, porque a gente acredita que, infelizmente, nós não vamos durar para sempre, né? Então ele precisa saber se virar para o mundo. Às vezes ele ajuda a cozinhar, ele adora fazer massa. E tudo é um processo. Tudo é um Quando processo. tu trouxe, a gente antes precisava ter um quadro de rotina. E é algo que já não é mais feito no dia a dia dele. Porque ele já internalizou isso, né? Já consegue se organizar. Segunda-feira é isso e isso que eu tenho para fazer, né? Até essa própria revisão no quarto. Vai chegar o dia que não vai mais ser necessário também. Sim, porque é um processo. É um processo. E a gente sempre pede para o convidado assim, falar sobre a sua infância, fazer um comparativo com a infância atual, porque o programa é sobre infância. A minha infância foi muito boa. Eu até, esses dias eu estava rindo com o Gilberto, porque eu fui daquelas meninas que subia em árvore, que brincava de casinha. Tinha um vizinho lá da minha mãe, ele ainda mora do lado da casa da minha mãe, mas nós temos a mesma idade, então a gente brincava muito. O vô dele fazia barracas, então nós botávamos os brinquedos ali. Eu brinquei muito com brinquedos, com boneca, com carrinho, skate, aquelas coisas bem doidas, mas eu brinquei muito, subia em árvore. Hoje, o Tylon pedi para ele subir numa árvore, porque ele estava olhando para a árvore na frente da casa e eu dizia, vai, sobe. Não teve jeito, nem com a cadeira, botei uma cadeira, sobe na cadeira, sobe na árvore agora, subir na árvore para ele ver, não... Hoje eles estão muito ligados na tecnologia e esqueceram do brincar realmente, né? E o quanto o brincar desenvolve a gente. E daí eles não... os autistas a gente diz que não brincam funcional, mas qualquer criança hoje em dia não sabe mais brincar, né? A gente precisa ensinar, e nas escolas a gente tenta resgatar isso. Eu também sou prof, né, daquelas brincadeiras de antigamente, de ciranda, né, de amarelinha, várias brincadeiras, e eles nunca ouviram falar, passa-anel, fita, aquelas coisas que a gente brincava. Quando a gente vai fazer uma brincadeira, a gente precisa primeiro ensinar música, ensinar como brinca, e aí depois a gente brinca um pouquinho. Teve um ano que a gente foi ensinar eles no jardim, eu tinha uma turma de jardim, a brincar de Lego. E daí eu e a minha assistente, nós sentamos no tapete com eles, pegamos as peças de Lego e fomos construindo, porque a gente percebeu que na primeira vez que a gente colocou o Lego no tapete, eles olharam e não sabiam nem como fazer, como encaixar uma peça na outra, né? O quanto a coisa está direcionada para o eletrônico e não para... E eu penso que o eletrônico tem atrapalhado muito também, mas a forma com que a forma como a gente oferece os brinquedos também. Porque na nossa infância a gente tinha muitos dos brinquedos que hoje a gente chama de brinquedos não estruturados. Que eram aqueles brinquedos de a gente pegar os gravetinhos e criar alguma coisa, de a gente pegar as folhinhas, da folhinha sem a comidinha. Hoje a comidinha já vem em plástico, né? Já vem o formatinho do tomate, o formatinho da cebola, com o velcrinho para cortar. É muito legal, mas também é muito importante a gente poder proporcionar a experiência do brinquedo que a criança, que vai partir só da criança. Para desenvolver a criatividade, Exato. né? Porque agora vem tudo pronto, tá? Vem tudo Cortou, pronto, brincou, fez... faz o barulhinho ali quando corta. Que legal o barulhinho! E pronto. Daí não que a gente rápida, a brincadeira acabou, deu. Não que a gente tenha que privar os nossos filhos desse tipo de brincadeira, desse tipo de brinquedo, porque é a realidade hoje. A gente tem... A questão é o equilíbrio. Eu, ao mesmo tempo que proporciona tecnologia, que proporciona o brinquedo estruturado, também proporciona aquele brinquedo que vai partir exclusivamente da minha criança. E que são brinquedos que, inclusive, não são comprados muitas vezes. Então, a conversa está muito boa, foi muito interessante, mas chegou a hora, já acabou o programa. Quero agradecer muito a presença da Marilise, a disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, né, que tu já conhece, né, mas as pessoas, muitos não sabem, né, não sabiam nem que o Tylon era filho do coração, né, então agora... Conversa foi muito boa. Quem sabe a gente não pensa numa reprise, num numa próximo... continuação, quem sabe com a presença do Tylon também, Sim. né? Ele ia adorar. Adorar. Então tá, muito obrigada e até o próximo programa.